Senhor, em tudo na natureza percebemos a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor para conosco. Quando observamos as águas dos rios, quando ultrapassam os obstáculos, quando os contornam e seguem em frente, percebemos aí a lição da resignação, a lição da perseverança. Quando vemos os astros no céu, com todo o seu sincronismo, toda a perfeição, nós percebemos a lição grandiosa do equilíbrio. Quando a semente rasga o solo, nos mostra a coragem, a força, nos dá lições para toda a vida. Quando nós vemos as árvores doando seus frutos, doando sua sombra e até suas vidas para nos favorecer, nós percebemos as lições da caridade. Quando o vento saneia o ar e quando o sol ilumina a todos, nós percebemos o que é a fraternidade universal. Pensaste, Senhor, em todos os momentos, em todas as situações, nos dar exemplos de amor e de bondade. E ainda nos enviaste Jesus, o amigo de todas as horas, mostrando o que é o amor incondicional. Por isso nós te agradecemos, te louvamos e pedimos-te perdão pela nossa pequenez. Pedimos-te perdão por ainda não sabermos aplicar essas lições de amor em nossas vidas. E te pedimos, auxilia-nos a rompermos com o egoísmo e o orgulho que ainda estão tão arraigados em nossos corações. Auxilia-nos para que amanhã possamos ser melhores do que fomos hoje, para sermos filhos dignos do Teu infinito amor. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Nós temos na noite de hoje a alegria de contarmos com a Magali Graff. A Magali, ela vem do centro de Itajaí, o Centro Jesus Nazareno, e nos traz o tema Pensamento e Saúde. Que Jesus te abençoe. Boa noite. Não. Ah, tá. Nós vamos hoje fazer uma reflexão, uma pequena reflexão sobre o pensamento, que é um tema muito vasto e ainda está sendo muito estudado. A humanidade tem que entender e compreender, e está no caminho para entender e compreender o que é o pensamento, como é que ele funciona. E a sua relação com a saúde, a nossa saúde. Então, nós vamos ver o que a doutrina espírita, mais precisamente Emmanuel, Chico e André Luiz, e os espíritos codificadores nos falam sobre o pensamento. E vamos começar, aqui nós vemos um homem, né? E achei interessante porque mostra por dentro a ligação das células, a ligação de tudo. E nós vamos ver como é que isso funciona, pelo menos um pouquinho. Então nós vamos contar uma história do livro A Mente e o Câncer, que é um livro de psiconeuroimunologia, que vem mostrar como a ciência, já há algumas décadas, vem tentando entender a relação do pensamento com a cura. Aquela cura espontânea, aquela cura que busca recursos de dentro, né, da pessoa, que a pessoa nem sabe, que a gente nem sabe que tem. Então a ciência, tem pesquisadores que eles fazem experiências e eles vão atrás daquelas pessoas que se curam, para ver
que é que elas têm de diferente? Mas nós vamos contar a história, uma história que aconteceu em 1952, olha, já faz um tempinho, e que faz parte da Associação Médica Americana, norte-americana, e que o psiconeuroimunologista Bruno Kopler conta a história do Sr. Wright, certo? Esse senhor, ele tinha câncer, né? Em alguns órgãos já. E ele estava praticamente desenganado, né? Porque ele tinha linfonodos do tamanho de uma laranja em alguns lugares, imagina. Então, mas ele não queria morrer. Ele não queria, né? E disse que não vou morrer. E ele era uma pessoa que ele lia tudo sobre o câncer na época. Na época não tinha internet como nós temos agora, mas ele buscava, né, para saber o que tinha tratamento. E todos os tratamentos possíveis ele já tinha feito e não estava dando resultado, né? Então ele praticamente deram pouco tempo para ele. Mas ele já estava assim, ficava mais no hospital do que em casa, e ele leu uma reportagem que saiu sobre um produto chamado Crebiozen. E esse produto, esse remédio, estava em estudo, curava o câncer. Os pesquisadores achavam que ele tinha muito grande possibilidade de curar, pelas experiências. E ele foi lá e insistiu muito com o médico para ser uma das pessoas que fossem entrar na fila e que tomasse remédio. Era uma cobaia, ele queria, porque ele achava que esse remédio iria curá-lo. E ele insistiu e conseguiu. E o médico, meio que para consolá-lo, porque o médico achava que não iria dar resultado, que ele não tinha mais jeito, mas aplicou o remédio nele, uma injeção, uma sexta-feira, no final do dia. Pensando, mal não vai fazer, tomara que ele não esteja pior na segunda-feira. O médico achava que ele não iria até resistir, iria estar mais fraco. Quando ele vem na segunda passar as visitas lá no hospital, ele encontra o Sr. Wright no corredor, todo animado, falando com as enfermeiras, cheio de vida, disposto. E ele estranha. E vai conversar, ele diz, não, o remédio, nossa, meu remédio me fez muito bem, eu estou muito bem, eu sinto que eu estou sendo curado. E aí vai acompanhando, e realmente, em questão de 10 dias, todos os nódulos sumiram do corpo, que já estavam em vários órgãos. E o médico diz, meu Deus, né, isso foi uma cura espontânea, né, o remédio, o que vamos fazer? Ele começou não, o senhor vem aqui, vamos analisar, vamos levar esse caso, enfim. E assim foi, durante um tempo, até que o Sr. Wright, muito curioso, leu num lugar lá, num jornal, que esse remédio não estava dando resultado como os médicos achavam, que eles estavam em dúvida, achando que não seria realmente o remédio que curaria o câncer. Consequentemente, não deu uma semana, ele voltou a procurar o médico já com nódulos novamente no corpo. Quer dizer, voltou, né? Aí o médico pensou, aí tem alguma coisa, né? Esse senhor tem uma capacidade de autossugestão muito grande. E a gente sabe, né, que o ser humano é autossugestionável. Nós somos autossugestionáveis. Então ele disse assim, eu vou tratar ele com efeito placebo. Efeito placebo todos sabem, né? Se dá uma medicação, mas na verdade é água, açúcar, enfim. Então ele começou a dizer, olha, o Crebiozen não deu resultado, mas é porque eles estão vendo que precisa de uma variante, de um não sei o quê, enfim. Né? Descobriram uma outra fórmula, uma variante do remédio e está sendo usado em pesquisa, mas está sendo muito difícil. Ele criou todo um jeito para deixar o homem ansioso, interessado, e o homem ficou, né, dificultou, ele ficou muito desesperado pelo remédio, o Sr. Wright, insistiu, não, eu quero porque vai me curar e tal, e o médico disse, então eu vou te tratar, eu vou conseguir, e foi tratando. A cada tratamento ele melhorava. Os sintomas iam diminuindo, inclusive os nódulos. Até que ele ficou meses sem nada. Praticamente a ciência da época não conseguia perceber, né, se tinha diminuído, assim, havia diminuído, mas se tinha sumido completamente. E meses, quase que um ano,
feliz da vida, saudável. Até que ele leu no jornal que a Associação Médica Americana havia eliminado o Quibriosem completamente, dizendo que ele não dava resultado nenhum e não aconselhava o uso, ou seja, tiraram de uso. E qualquer derivado, enfim, quando ele leu aquilo, ele ficou muito decepcionado, foi procurar o médico que estava fazendo tratamento com ele e disse assim, questão de alguns dias, olha, não tem jeito mesmo, eu estou muito doente, o câncer está voltando, não tem jeito. Ele faleceu em questão de poucas semanas. E aí um dos pesquisadores, né, um dos que analisa desse livro, ele colocou o seguinte, uma crença, uma fé forte, uma forte persuasão, um fato mental, podem provocar transformações tais na mente e no corpo que ativem defesas potentes e eficazes contra uma doença considerável incurável. Ou seja, a ciência sabe desses casos e de tantos outros. Então, mas se pergunta, quanto é eficaz o placebo? Como é que a mente funciona quando acredita que está tomando uma coisa que realmente cura? Se é uma aguinha, se é um açúcar. Como ativar esse estado mental de crença que vai ativar os nossos recursos internos a ponto de transformar o nosso físico? Então, Kardec, no livro Obras Póstumas, analisa o ser humano e suas manifestações sobre o prisma da imortalidade da alma. E ali é colocado, o homem é um espírito que se manifesta na matéria, através de estados vibratórios diferentes, né? Ou seja, enquanto nós estamos encarnados nesse planeta, a matéria se constitui disso daqui, que a gente toca e acha que é real, concreto. Se nós formos analisar com um microscópio muito poderoso, a gente vai ver que tem espaços, e que espaços entre as moléculas e os átomos, né? Então, ela pode ser concreta, material, ou pode ser cada vez mais sutil. E o espírito, enquanto estamos desencarnados numa colônia espiritual, é matéria também, mas de uma outra vibração, uma forma mais sutil. Então, o perispírito é o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito, nós já sabemos disso, né? Peri vem do grego que significa em torno do corpo, né? Ou seja, é uma matéria muito mais sutil, é um corpo sutil, uma vibração diferente, que a gente não consegue enxergar, ou a maioria não consegue, mas que envolve, né, que o espírito usa para se envolver, digamos, para se mostrar enquanto espírito, enquanto precisar, e enquanto encarnados, porque vai servir de ligação, vai dar forma para a encarnação. E o corpo é ligado ao perispírito, célula a célula, órgão a órgão, certo? O fluido cósmico universal é a matéria elementar que envolve o universo, que serve para a criação de todas as outras manifestações da matéria. Toda espécie de matéria é derivação do fluido cósmico universal. Então, é o fluido cósmico universal que vai possibilitar, com derivações de matéria, né, a formação de uma colônia espiritual. É matéria. É o fluido cósmico universal que permite essa materialização que nós usamos no nosso mundo. É o pensamento que cria, que vai dar forma, né? Então, Emmanuel até fala que o pensamento divino se manifesta através do fluido cósmico universal para criar o universo. Assim como o nosso pensamento, ainda pequeno, ajuda a criar a nossa constituição, o nosso mundo mental. O pensamento são ondas de energia sutil que emanam da mente e do espírito. Ondas de energia sutil, que a gente não vê. Está muito sutil, certo? Mas que são muito poderosas. Muito, muito poderosas, muito mais que a energia da luz, da eletricidade e tudo que a gente possa imaginar. Emmanuel, Chico Xavier, no livro Pão Nosso, colocam assim:
Assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso na criação de seus pensamentos. Vamos imaginar como uma aranhinha, né? Pensar é criar. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios. Pode não se realizar de súbito, quer dizer, imediatamente, na matéria, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados essenciais para o esforço da continuidade ou extinção. Então, tudo aquilo que nós pensamos vive no nosso mundo íntimo. Para ele se materializar, ele precisa ser reforçado, certo? Né? De alguma forma, mas ele está aqui. O DNA representa a herança do nosso passado espiritual. Né? Porque todo mundo sabe o que é, pelo menos a gente tem uma certa noção, né, do que é. É ali o nosso código de vida, que vai dizer a cor do nosso cabelo, com a altura que a gente vai ter, quer dizer, está tudo ali. É uma herança que nós trazemos de outras vidas, certo? As coisas positivas e as coisas negativas. Então, ele é como se fosse uma empresa. Ele é selecionado pelo espírito reencarnante, que vai lá, né, junto com o nosso anjo de guarda, nossos amigos espirituais. Olha, eu vou precisar vivenciar isso, então a gente vai mais ou menos buscar o que eu tenho, né, para tentar, e aquilo que eu preciso. Então, o DNA é uma empresa onde o espírito é o presidente, a célula é o diretor, e o citoplasma, que é aquele líquidozinho que envolve, né, cheio de corpúsculos, são os funcionários, que vão fazer a coisa acontecer, certo? E a epigenética é o ramo da biologia que estuda as moléculas que interferem na regulação do núcleo da célula. Pois bem, acreditava-se que o processo celular não poderia sofrer interferências. Se acreditava que não poderia sofrer interferências até pouco tempo atrás. Hoje sabe-se que o meio, a nutrição ou o estresse, o meio, né, ou seja, o tipo de alimento que a gente consome, o estresse que a gente vive, né, tem interferência na célula. Pode interferir. O comportamento mental, ou seja, como é o meu padrão de pensamento, vai interferir. E nós vamos ver como. E o comportamento moral. Como é que eu direciono a minha vida? Com que hábitos morais eu tenho? Quais são as minhas aspirações? Também vão interferir na célula. Então, o DNA vai expressar a herança do espírito, expressa a herança do espírito, e vai só se modificar de encarnação para encarnação. Eu não tenho ainda como modificar o meu DNA. Nós não temos ainda aqui. A gente tem que evoluir um pouco mais, tá? Mas, porém, sofre a regulação e a potencialização da vontade do indivíduo, que redecide a vida constantemente no momento em que a vive. O homem não vive num regime de fatalidade, e sim de ação e reação. Então, Deus é boníssimo. É realmente um Pai de extrema bondade. Ele não nos, mesmo num processo ainda de reajuste, como devedores, Ele ainda não nos coloca num determinismo total. Né? Ele não é tirano, em nenhum momento. Por quê? Porque Ele permite que a gente possa redecidir no momento em que está vivendo algumas situações que vão interferir no meu corpo, no nosso corpo. Né? São as nossas decisões. Ou seja, eu decido aquilo que eu vou comer a partir de hoje. Nós estamos falando aí sobre lanchinho, agora no intervalo. Eu tenho uma amiga comigo esse final de semana, que é psicóloga e também mora em Curitiba, e o pai dela, ela está com um problema, assim, que ela quase não está evitando comer proteína, carne, aconselho médico, porque ela está com um problema nos rins, que é genético. O pai dela também teve, não sei mais quem teve. Então, o médico disse, olha, você não precisa sofrer o que o teu pai sofreu, porque chegou a um determinado momento, ele teve que fazer, né, a hemodiálise, todo aquele processo, e acabou não desencarnando disso, mas isso ajudou, com muito sofrimento. Mas ela disse assim, não, eu decidi que eu vou me alimentar de uma forma mais adequada.
eu vou tirar um pouco da proteína, porque a proteína faz mal ali no processo. E mas ela disse assim, porque meu pai, ele era uma pessoa instruída, muito instruída, tinha assim, mas ele entendia o que o médico colocava, mas ele seguia a dieta do médico de segunda a quinta. De quinta a domingo ele comia bacon, comia tudo aquilo que ele gostava e bebia o que ele queria. Ou seja, não foi uma decisão dele. Então a gente vê, ó, o espírito redecide a vida constantemente, podendo, de repente, aprimorar um processo ou prejudicar um processo que a gente trouxe para tentar resolver. Né? Então, outro exemplo. Então, a minha amiga está decidindo e vai viver bastante. Né? Ela tá, a pessoa que vem e fuma, né? Nós estávamos comentando assim há pouco também, mas assim, uma pessoa que fumou durante um certo tempo. Ela não vai necessariamente ter que arcar ou passar por um processo de câncer ou de algum efizema, alguma coisa assim. Vai depender de como ela encara, de como ela encarou a partir do momento que mudou e o que ela tem feito para reverter esse processo. Né? Mas vamos imaginar que uma pessoa tenha fumado muito em vidas passadas, numa das vidas. Então, ela traz... O que ela fez? Se o nosso corpo está ligado célula a célula com o nosso perispírito, e quando a gente desencarna, o corpinho lá vai para a terra, ou vai para o crematório, e não sobra nada, o perispírito leva a experiência. Ele vai levar o problema no pulmão, que ficou ali com algum, né, com fumacinho, sei lá o quê. E a gente vai só resolver isso quando reencarnar novamente. Esse é o processo. Tá? Então, até vai melhorar no plano espiritual, tudo, mas assim, é uma coisa que pela lei de responsabilidade, de ação e reação, a gente vai ter que conscientemente buscar a saúde. E às vezes a gente vem com isso, para, sabe, na programação, para, olha, né, pulmão fraco, necessariamente não vai nascer com câncer, pode ser uma pessoa que tenha problemas respiratórios, bronquite, sinusite, sei lá o que mais, as ites todas, né? Aí se essa pessoa, quando criança, os pais cuidam e adolescente, de repente na vida adulta decide fumar. E fuma. Não é uma decisão dela? O que ela está fazendo com essa redecisão? Então, veio com uma programação, ela pode decidir se vai minimizar o processo, até possibilitando uma cura, né? Ou se ela vai agravar. Então, o homem não vive num regime de fatalidade, sim de ação e reação, de responsabilidade. O pensamento vertendo continuamente da mente e do espírito é energia eletromagnética, que atua na intimidade do ser e do mundo exterior. Energia, impulso, eletricidade, vida, né? Magnético, atrai. O pensamento tem essa variante, digamos, né? Vai atuar aqui dentro e fora. Atua na intimidade celular, provocando sinapses, responsáveis por transmitir as informações de uma célula para outra. Nossas células se comunicam o tempo todo, assim que elas levam as informações. O pensamento, né, separadas por espaços vazios chamados de fendas sinápticas. Eu vou colocar aqui para explicar. Uma sinapse é isso. A fenda é justamente isso daqui. Né? Tá vendo que está transmitindo uma energia, como se fossem raiozinhos? Está transmitindo a informação do pensamento, do sentimento. Então, a célula é isso daqui, Ela tem dendríticos, assim, ela tem braços, certo? E cada bracinho desse está levando a informação, vai se juntar no bracinho de outra célula, nos vários bracinhos, e assim que tudo percorre célula a célula. Essa energia do pensamento, do sentimento, vai até na célula do dedãozinho do pé. Né? E a fenda sináptica é isso, elas não se encostam, elas só trocam as informações, transmitem informação. Ai, meu Deus, onde é que eu estou? Está aqui. Sempre que temos um pensamento, uma sinapse dispara.
uma reação química. Não é só uma reação elétrica. Um pensamento vai disparar junto uma reação química, então vai mexer com toda a química do corpo, através da fenda para outra sinapse, construindo uma ponte por onde o sinal elétrico vai passar carregando as informações do pensamento. Toda vez que uma descarga elétrica é acionada, as sinapses se aproximam mais, a fim de diminuir a distância que a descarga elétrica precisa percorrer. O cérebro irá refazer seus próprios circuitos, alterando-se fisicamente para facilitar que as sinapses adequadas compartilhem a reação química, tornando fácil a propagação do pensamento. O cérebro, tudo é perfeito, o cérebro é uma máquina perfeita. O que ele faz? Né? Ou seja, vamos fazer a comparação com o Google, com o computador. Quando a gente vai lá no tio Google, o que acontece? A gente vai procurar ali, borboleta. Aí eu digito a segunda vez, eu digito a segunda vez. Quando eu vou digitar a terceira, o que ele faz? Quando eu boto ele já traz automático tudo. Então, é isso que está sendo explicado aqui. Quando eu penso, então é feita uma descarga, eu penso sempre, o meu cérebro vai percorrer tudo, levando tudo. Quando eu penso a segunda vez, a mesma coisa faz. Na terceira, ele já busca um atalho. Automaticamente, para economizar o processo, ele já vai para o atalho. Então, basta só eu pensar, eu digo assim, eu estou triste, minha vida é uma droga, nada dá certo para mim. Daí, a segunda vez, no outro dia, eu digo, encontro com a fulana, minha vida está uma droga, nada dá certo, nada dá... Na terceira vez, ele já está botando no automático isso. Qualquer sentimentozinho já vai para o automático, ele faz todo o processo acontecer, até sem a gente perceber. Ele vai forçar, ele vai criar atalho que vai, ou seja, vai ficar como uma coisa permanente em mim. E para mudar isso, complica. A gente tem que se esforçar um monte. Né? Então, as ligações elétricas mais utilizadas pelo cérebro se tornam mais rápidas e mais curtas, fazendo com que o cérebro as escolha primeiro. Antes de qualquer coisa, ele já vai para aquilo que ele já tem no automático. Isso explica como a personalidade e o comportamento são alterados pelo pensamento. A depressão, por exemplo, a gente sabe que é uma doença que precisa ser tratada, tem que ser tratada, e que às vezes a gente traz resquícios e coisas sérias de vidas passadas. Mas se a gente traz é porque a gente tem condições de tratar aqui. A gente tem que buscar ajuda, muitas vezes. Então, só que as pessoas, o que elas fazem? O que nós fazemos? Como a gente está muito acostumado com o negativo, a gente vai botando essas coisas e aumentando esses atalhos. Então, a gente fica no negativo, nada dá certo, e a gente não sai, vai tomar remédio, faz isso, e vai fazer aquilo, e vai buscar... E a pessoa não melhora. E culpa o plano espiritual, e são os obsessores, porque não sei o quê. E é a própria pessoa. Somos nós mesmos, porque nós somos deuses. Jesus falou, nós temos essa capacidade de criação no nosso pensamento. Então, a célula é a unidade básica, é o tijolo. Os tecidos são grupos de células, os tecidos do corpo que formam um órgão, né? Os órgãos são conjuntos de tecidos. Os sistemas são um conjunto de órgãos. O sistema gastrointestinal, o sistema cardíaco, é um conjunto de órgãos que vai formar. Né? E organismos, nosso organismo, meu corpo é um conjunto de sistemas funcionando. Mas onde está a base aí? Está na célula. Tudo vem da célula. Então, o Emmanuel... Chico, no livro Roteiro, diz que o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos. Faltou essa, eu digitei muito rápido hoje. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos, ou seja, muito pequenininhos, corpinhos pequenininhos, ou das linhas da força do mundo subatômico. Criador de correntes do bem ou do mal, grandeza ou decadência, vida ou morte. Olha, isso é forte. O pensamento, através de... Ele gera, no mundo subatômico, né? Corpúsculos que vão potencializar as correntes do bem e do mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige, que é o espírito. Tudo é feito segundo a nossa vontade. Por isso, Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus não vai fazer por nós. O nosso anjo de guarda não vai fazer por nós.
Os mentores não vão fazer se nós não dermos o sinal que queremos. Nós temos. Isso é o livre-arbítrio. Deus não é ditador. André Luiz, Chico, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vai reforçar isso que Emmanuel falou, explicando um pouco melhor. Ele diz, portanto, como é fácil de sentir e aprender, para eles lá, né? Fácil aprender isso, não está tão fácil assim para nós. Né? Como é fácil de sentir e aprender, o corpo herda naturalmente do corpo. É isso que a gente veio falando. O corpo herda do corpo. O nosso corpo de hoje está herdando do corpo de vidas passadas. Todo o que precisa resolver. Mas o meu corpo no futuro, na próxima encarnação, vai depender da minha decisão agora. Certo? Segundo as disposições da mente, que se ajusta a outras mentes. Ou seja, a minha mente, a gente vai ver daqui a pouco, vai se ajustar à energia das outras mentes. Nos circuitos de afinidade. Cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer a hereditariedade relativa, mas compulsória. Então, nós temos uma hereditariedade relativa. Por quê? Porque nós temos uma capacidade de mudar um pouco dessa coisa do DNA. Mas é compulsória, é obrigatória. Letalhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alternar o plano de serviço. Então, a gente não tem como dizer não quero. Né? A gente reencarnou, tem que enfrentar. Que mereceu ou de que foi incumbido, segundo suas aquisições e necessidades, mas pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota. Então, pela nossa conduta, eu posso acentuar, melhorar, né? Ou reforçar positivamente ou negativamente, ou diminuir até o processo do DNA, né? Através dos biósforos, aí também eu digitei errado, biósforos, é uma criação de André Luiz, que a ciência ainda está tentando descobrir, né? Ele diz que, através dos biósforos, ou unidades de força psicossomática, que atuam no citoplasma. Lembram? O citoplasma é aquilo que envolve a célula, que tem lá os soldadinhos. Esses biósforos, pela ação do pensamento, eles vão atuar ali. Né? Então, mais ou menos seria a ligação do perispírito, do espírito com a parte de corpo. Seria a parte, digamos, os elementos subatômicos que vão fazer essa ligação perispírito e corpo no sentido de atuar no citoplasma e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente que está enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a escolha do bem e do mal. Então, nós vamos ver uma pessoa... Um homem, um jovem, né, que nasceu com 40, que nasceu para fazer uma drenagem energética, espiritual, com 40 anos de idade. Uma drenagem de um conteúdo desarmônico que ele trouxe de vidas passadas. Ó, o que é uma drenagem? Quem já fez? Né? A gente faz uma drenagem na linfática, que é uma massagem especial, para fazer com que, ativar a linfa, para fazer com que o líquido drene, às vezes assim, um inchaço, toxinas de uma cirurgia, né? Para drenar, às vezes, a célula, né? Gordura, né? Que estão inflamadas, enfim. Então, para fazer uma drenagem, o plano espiritual fala em drenagem, né? Energética em algum conteúdo desarmônico. E o que seria essa drenagem energética? Vai puxar uma coisa que está desarmônica no meu DNA, no meu histórico. Então, no caso dessa pessoa, seria no fígado. Essa pessoa malbaratou, prejudicou o seu fígado com bebidas e comidas, sei lá. Né? E criou ali um peso, uma energia que ficou estagnada. Então tem que ser drenado. E vai ser drenado na próxima existência. A pessoa escolheu, também não é assim imposto. Ela vai escolher, olha, eu agora acho que tem condições de fazer isso, vamos consertar. Tá. E aí, de repente, seria com 40 anos que vai se manifestar. Agora, vai se manifestar como um câncer ou não? Vai depender. Essa pessoa tem 40 anos
para redecidir todo dia a sua vida, suas escolhas, suas tendências, né? Se é uma pessoa que gosta de comer de tudo, bacon e não sei o que, daí, se gosta de beber todo dia, bebida alcoólica e coisa, e festa, e se essa pessoa já tem um problema, né? E veio para resolver isso, o que ela está fazendo? Né? Agora, se ela decide, não, vou levar uma vida mais frugal, não, poxa, uma vida mais, né, não é para mim, eu sinto que quando eu como dói, então ela está se ajudando, e vai se ajudar também se ela mudar seus hábitos, seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo, né, fazer alguma coisa positiva para si, para o planeta, porque ela tem que se amar. A reencarnação é para nós aprendermos a nos amar. Porque Jesus disse, ama o próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar alguém, ensinar, se eu não penso em mim também? E não tem a ver com egoísmo. Claro, muitos são egoístas, muitos de nós. Mas assim, é aprender a cuidar do meu corpo, aprender a me respeitar, aprender a perceber, sabe, como é que estão meus pensamentos? Né? O que eu posso mudar? Como é que está a minha vida? Minha vida está andando em círculo, é que alguma coisa está estagnada em algum lugar aí, no meu modo de... Não só no fígado, no modo de que a gente se comporta, que a gente age, como a gente trata as pessoas. Então, a vida é para isso, para a gente se melhorar. E a gente se melhorando ajuda os outros também a se melhorar. Né? Então, Jesus já dizia, vigiai e orai. Ele não disse, olha, orem, fiquem rezando todo dia, toda noite. É importante, claro, ele nos ensinou a rezar realmente, né? Entrar em contato com Deus. Mas ele disse primeiro, vigiai. Mas não é para vigiar o vizinho, né? O fulano. É para a gente se vigiar os pensamentos. Ele se referia no mundo íntimo. Porque a mudança é aqui. Né? A gente às vezes a gente se engana achando assim, vou ficar mais bonito se eu botar uma roupa de marca tal, se eu for fazer tal viagem. Isso é importante, mas, gente, isso não resolve a mente. Não resolve aqui. Então, a gente tem que buscar ajuda. A gente tem que vir à casa espírita, no caso, né? Buscar e a gente tem que falar com o padre, se for necessário, buscar uma ajuda médica. A gente tem recursos para isso. Se um não dá certo, se finaliza com o outro, busca lá, fazer, de repente, até um tratamento espiritual, né? Fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico. Não, hoje a ciência está ali para nos mostrar, Deus nos permitiu isso. Quem tem condições, quem não tem também vai buscar, às vezes uma conversa com um amigo. Nós temos que buscar recursos, nós não damos conta ainda sozinhos. Então, o amor cobre uma multidão de pecados, dizia Paulo, ou seja, a caridade. A mudança também é eu cuidar de mim, mas também pensar o que eu posso fazer pelo meu irmão. Eu tenho 1 hora por semana para fazer alguma coisa positiva, que não seja só para mim, para minha família, para os meus interesses. Se não tenho 1 hora por semana, eu tenho 1 hora por mês. Porque o mundo está muito rápido. Mas não é o mundo que está rápido, né? Tem teorias também, mas assim, somos nós. Estamos com esse pensamento cada vez mais acelerado, muita coisa, e a gente não para, nós não estamos parando para nos olhar. Até parece que a gente tem medo, né? Então, assim, eu tenho que também fazer algo por esse mundo. Eu não preciso carregar o mundo nas costas, muito pelo contrário, não é isso que Jesus pede. Mas eu tenho que fazer alguma coisa positiva. Isso faz parte da mudança moral do meu pensamento. Certo? Então, tá. Então, assim, e também, então, é importante estudar, mas nós temos que continuar estudando e agora está no tempo de praticar. É porque tem gente que está PhD já, não tem mais nem H, nem D para colocar, e não pratica. André Luiz, Chico, no livro Ação e Reação.
Ora, sabemos que o bem é a expansão da luz e que o mal é a condensação da sombra. Quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas, nos afetam a memória. Agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado, e trazem-nos assim de volta as sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Então, o que ele está colocando aqui? Está colocando que o pensamento é energia sutil, né? E que cada vez que a gente se encontra com uma experiência negativa que ocorreu em nossas vidas, que nós provocamos, e vem a culpa daí, e a gente não quer ver. Ou quando nós sofremos, porque alguém provocou algo ruim contra nós, cada vez que a gente põe isso lá no fundo do baú, a gente não quer ver, não quer falar, né? Mas cada vez que aquilo volta, quando não está resolvido e a gente não procura resolver, cada vez que aquilo volta à tona, a passagem pelos lugares, pessoas, situações, entra no circuito. Ou seja, a gente lembra tudo de novo. E ao lembrar tudo de novo, as nossas célulazinhas coitadinhas vão sentir tudo de novo. Tudo aquilo vai passar de novo no meu corpo. Então, quando eu encontro alguém que eu fiquei magoada e senti raiva, ou senti mágoa, e fico com aquilo e não tento trabalhar isso, cada vez que eu encontrar a pessoa e lembrar do fato, choque no corpo, de mágoa. Choque nas células de novo. Depois a gente não quer, que elas, coitadinhas, percam o caminho que elas têm que percorrer no automatismo. Então, cada vez que eu também, o processo de culpa é uma coisa que a gente não deve levar conosco. Por quê? Porque a culpa fica nesse processo no inconsciente, né? É uma coisa que me magoa, quando eu penso, magoa para mim mesmo, assim, eu sinto vergonha, eu não consigo pensar, não consigo nem falar para ninguém, é um erro. Por quê? Porque nós estamos aqui no mundo onde nós ainda erramos. E Jesus é o mestre, só o mestre não erra, porque ele já não precisa mais, ele sabe. Mas o mestre sabe que seu aluno está sujeito a errar. Às vezes 20 vezes, 50 vezes para aprender a bendita conta de matemática, o bom mestre, né? Então, nós somos assim, nós somos ainda muito pequenos, nós estamos aqui aprendendo e estamos sujeitos a cometer erros. Agora, não temos que conviver com a culpa do erro. Mas então eu esqueço e pronto, não. Né? Eu tenho que lidar com isso, eu tenho que encarar, putz, eu fiz isso, caramba, né? O que eu vou fazer agora? Então, eu vou tentar trabalhar isso, sabe? Eu vou tentar olhar para isso e pensar, meu Deus, né? O que eu posso fazer? Então, eu já estou arrependida disso, que tem gente que erra e nem se arrepende ainda. Então, ainda não conseguiu, né? O primeiro estágio é reconhecer que eu errei. Putz, se arrepender. Não, realmente, eu não faria isso de novo. Aí que eu vou tentar consertar, achar uma forma de consertar. Né? Tentar falar com a pessoa, tentar ver como é que eu posso consertar isso. Mas às vezes não dá para consertar com a pessoa, porque a pessoa já desencarnou, ou porque está lá na China e nunca mais vai voltar. Então eu vou tentar falar com a pessoa, não dá, porque eu vou tentar fazer algo por alguém como se fosse essa pessoa que precise. É uma forma. É uma forma. Porque o nosso erro não é com a pessoa. O nosso erro, antes de tudo, é o afastamento da lei divina, o desajuste com a lei divina. Então, eu tenho que me ajustar com a lei divina. Eu tenho que demonstrar boa vontade. Para isso, eu tenho que reconhecer que eu errei. Enfim, né? Então, tudo isso fica no nosso inconsciente. Cada vez que eu me culpo, a coitadinha das minhas células sente a mesma descarga de energia, e gera depressão, e gera isso, que nós não precisamos mais conviver tanto com isso.
Do ponto de vista exterior, Kardec e os espíritos codificadores nos instruem no Livro dos Espíritos que estamos rodeados em nossa atmosfera espiritual pelo fluido cósmico universal e suas transformações. Na Revista Espírita de 1886, Kardec coloca: o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem, aí tem um errinho, a esses fluidos tal e qual direção, aglomeram-nos, combinam-nos ou dispersam. Com eles formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor. Algumas vezes essas transformações são o resultado de uma intenção, ou seja, o espírito sabe e ele quer. Frequentemente são o resultado de um pensamento inconsciente. Basta o espírito pensar numa coisa para que essa coisa se produza. Então, nosso pensamento, a gente funciona assim, né? André Luiz coloca no livro Ação e Reação que, uma vez o nosso pensamento emitido, ele se exterioriza, ele vai para dentro, evidentemente, né? Mas ele se exterioriza e volta para mim. Tipo um ioiô, né? De forma a envolver a criatura nas suas criações mentais, às vezes acrescidas de sintonia com outros seres que com eles se afinizam. Então, assim, o Kardec está falando do processo de criação até na questão exterior, depois ele vai falar mais sobre isso. Quando eu penso sobre algo, então não é só um pensamentozinho, se eu penso assim, ai, estou cansada hoje. Tá, isso é um pensamento de uma circunstância, de um momento. Agora, se todo dia eu digo, estou cansada, cansada. Então, assim, ó, o pensamento e a repetição, o pensamento e a vontade. Então, é porque a pessoa tem vontade de repetir isso. Certo? Ou eu digo assim, eu odeio essa pessoa. Mas foi num momento ali e daqui a pouco eu esqueço. Aquilo não criou uma forma de pensamento. Certo? Agora, se eu digo, eu odeio fulano, todo dia eu acordo, eu odeio. Eu estou expressando uma energia que cria, e está criando aqui e aqui, né? Fora de mim também, o pensamento, esse aqui é o lance, ele cria aqui, uma imagem, um símbolo. Kardec fala, ó, tem até cor, até colorido. Então, pela vontade, eu estou imprimindo. Certo? Então, eu quero que fulano morra, eu quero que seja atropelado. Só que a gente não percebe que eu mando e volta para mim no mesmo instante. Toda essa carga, toda essa energia. Por isso que a gente adoece. Né? E outra coisa que André Luiz nos coloca, fica aqui, ó, Kardec. Já imaginou, todos os espíritos conseguem ver e ler os nossos pensamentos, saber o teor. Porque fica no nosso campo energético. Claro, aqueles pensamentos constantes, certo? Porque cria uma forma de pensamento. São as formas de pensamento que às vezes se movimentam, parecem... Aí tem alguns amigos, algumas colegas videntes, né, que têm a capacidade de perceber um pouco esse mundo fluídico, e eles falam, ai meu Deus, tem um espírito obsessor com fulano, escuro, que se movimenta. Ele está vendo um espírito. Mas às vezes é uma forma de pensamento da pessoa, que ela vem repetindo, sabe? No mundo ela está tão escuro e ela criou ali um bichinho. E Kardec coloca que os espíritos colocam que essas formas, elas podem gerar até parasitas. Né? Como se fossem bactérias, quando são nocivas. Aí tem pela corrente fluídica, né? Porque se eu sou assim, ela é assim. Ela também tem as formas de pensamento, ele também, cada um tem. Certo? O mundo espiritual, os nossos irmãozinhos que desencarnaram, que estão na mesma faixa vibratória, eles vão olhar, que interessante que está ali a fulana. Aí tem aqueles grupos que não são os nossos obsessores ou inimigos de vidas passadas e a gente confunde. O fulano está só com o obsessor. Mas não é, às vezes é a pessoa que tem que mudar algumas coisas. Ela criou muitas formas de pensamento.
E esses espíritos, que são os brincalhões, são aqueles que brincalhões do malzinho, assim, que não tem aqui um grupo de pessoas que se divertem com a desgraça do outro, com o tombo do outro, e riem, e não sei o quê. No plano espiritual é a mesma coisa. Então eles olham pela afinidade, vamos nos divertir com ela. Tem aqui, ela tem pavor de barata, né? Porque de tanto ter medo de barata, eu não tem uma baratona aqui em cima. Né? Criada, uma forma de pensamento. Aí os espíritos brincalhões, eles olham, ela tem medo de barata. Vamos botar mais força aí para ela encontrar barata. Né? Materializar barata na vida dela. Então é mais ou menos, então a gente tem que cuidar. O que eu penso pode entrar em sintonia com outras situações. E eu vou trazer mais problemas para mim. Emmanuel Chico, no livro Pai Nosso, o nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Pedro sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são do alto, que são, sabe, coisas boas. Como é bom quando a gente encontra uma pessoa que quando acorda, a gente encontra na rua, bom dia, a pessoa diz bom dia, animado, né? Aí tem encontra aquela pessoa, bom dia, bom dia. Como é que está a tua vida? Tá bom, daquele jeito, vivendo. Então, pode até ser que não esteja tão bem, mas não vai melhorar com esse tipo de comportamento, só vai piorar. Porque o que eu faço? Na terceira vez eu já nem quero encontrar fulano. Nós fazemos isso, gente. Porque a gente se sente mal às vezes. Mas não é só pela pessoa, é por essa energia negativa que ela emana, que entra no meu campo. Certo? Isso a ciência já está estudando, a gente sente, a gente entra no ambiente, aquilo está, né? A gente sente até um... Por quê? Kardec nos fala na Revista Espírita de 1864 que todo ambiente tem sua criação mental peculiar, de acordo com a somatória dos interesses daqueles que ali frequentam, convivem e trabalham. Então é claro que se eu tenho problema, quem não tem problema em família, mas se a minha família está negativa resolvendo problema, eu não vou largar a minha família. Gente, isso não é ser caridoso. Então a minha presença tem que melhorar um pouco a energia daquela família. Certo? Mas a gente tem que cuidar no ambiente que a gente convive, as pessoas com quem a gente trabalha. E no ambiente de trabalho, tá uma droga, o Brasil, não sei o quê, daí eu chego, porque, meu Deus, porque... Eu fico metade do tempo reclamando e não trabalhando. E o que eu faço ainda é mal feito por causa dessa carga de energia. Só que eu estou mentindo para o meu patrão, para o governo, mas volta para mim também. Então a minha vida não anda. Não vai andar, gente. É isso que a gente está aprendendo. São os espíritos superiores que estão nos colocando. Aqui também. Então, quando a gente vai na palestra, ou no culto, seja lá onde, mas vamos colocar, cada um está aqui, está ouvindo, né? Mas pode ser que alguém pense, a gente faz isso mesmo, está muito chato, não para de falar. Né? Meu Deus, está na hora de eu ir ver a novela, ver o Big Brother, não sei o quê. Então, assim, se cada um vai para um ambiente, presta 5 minutos aqui e 40 minutos no seu interesse, ou seja, se a gente não focar o pensamento naquilo que está sendo colocado aqui, a gente não está entrando na sintonia do ambiente que foi preparado pelos amigos espirituais. Porque tem energias maravilhosas aqui. Pelos espíritos que estão magnetizaram e trabalham. E eu vou receber isso de acordo com a minha sintonia. Certo? Uma assembleia, aí Kardec coloca isso, uma assembleia, nós somos uma assembleia de pessoas, né? É um foco onde irradiam pensamentos diversos. É natural, cada um tem seus interesses aqui. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz a sua nota. Ou seja, um toca violino, vai produzir uma nota, outro vai tocar piano, outro vai tocar acordeão e assim vai. Disso resulta uma porção de correntes e eflúvios fluidos. É uma corrente que tem aqui mental, né, com vários, dos quais cada um recebe a sua impressão dos sons pelo sentido da audição. Então, aquele que fica, todo mundo está tentando tocar, né, para ficar um som harmônico. Daí tem aquele que faz... Ele pode estar fazendo isso inconscientemente, mas ele é chamado a atenção. Opa, fulano,
Mas ele não quer, ele está fazendo isso porque ele está de mal com a vida, porque ele quer, que ele acha um rebelde sem causa. Só que ele não percebe que ele vai receber o mesmo som para ele. Os outros, certo? Então, assim, se tiver 3 ou 4 pessoas, ou 10 ou 15 aqui, né, tentando desequilibrar, não é o caso, estou usando um exemplo, né? O processo aqui é maior. As pessoas que estão vibrando vão receber positivamente. Aqueles vão ficar isolados, vão receber aquilo que... Então é assim na vida, nos grupos. Então eu tenho que demonstrar boa vontade, eu tenho que me conhecer, eu tenho que buscar, puxa, eu estou muito amarga, eu estou muito... Eu devo estar com algum problema, então eu vou ter que ver o que eu posso fazer para mim, né? Para encerrar, o próprio Divaldo uma vez colocou isso, que nós temos que sair dessa existência melhores do que entramos, um pouquinho pelo menos. Porque ele disse que a gente não vai resolver as coisas no plano espiritual. O plano espiritual é para a gente se conscientizar, é para a gente programar, é para a gente até aprende, né? Mas assim, ó, é aqui que nós vamos expurgar, drenar aquilo que nós temos que resolver. Então não adianta dizer, nessa vida dá, eu vou deixar para a próxima. Vai deixar mesmo, mas com mais dificuldade. Né? É aquela viagem que a gente vai, eu vou para a Itália, ai beleza, programei, vou, não sei o quê, daí eu levo 355 malas. Né? Aí começa a pensar, puxa, mas meu Deus, está tão quente, ai, tem que carregar 3 malas, daqui a pouco eu deixo uma. Daqui a pouco eu deixo outra, daqui a pouco eu deixo outra. Quando eu ver, eu estou sem roupa. Né? Ou seja, eu vou ter que começar a buscar para ver onde estão minhas malas. É mais ou menos isso o nosso processo. Né? Então, nós estamos aqui, vamos errar, vamos cair, mas assim, o importante é opa, o que está acontecendo? Como é que está a minha vida? O que está se repetindo? Então, eu tenho que buscar ajuda se eu não estou conseguindo sozinha. Alguém tem que me mostrar, alguém tem que me ajudar. Certo? E a doutrina espírita, ela é democrática. Os espíritos são democráticos, eles deixam, né, todas as condições para que a gente busque, para que a gente, né, possa ser ajudado. Então, que Jesus nos ampare. Obrigada pela paciência, né? Que todos tenhamos uma boa noite.